Vamos conversar com Glória Vanik, que eu não conheço pessoalmente. Não. Muito prazer. Eu também. Tudo bem, minha querida? Obrigada, Seja obrigada pelo convite. bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Já se apresentaram? Já. Hoje eu fui lá. Engraçado que eu imaginava você muito mais miúda do que você é. Mas olha o tamanho do salto. Mesmo assim, vocês não imaginavam ela mais miúda? Sim, é mais alta. Eu lembro quando eu conheci a Ana Paula Padrão, eu achei ela tão miudinha. E você, eu achei que fosse igual, não ser maior, Vanik. É? Você achou? Eu achei. Olha, então tá bom, gostei. Olha o saltinho, ó. É gostoso ouvir que a gente só via pela televisão, né? A voz. É verdade. Como é que você está? Como estão as coisas? Eu tô muito bem. Tô agora num novo momento de vida, de carreira, trabalhando com palestras, com treinamentos, fazendo uma série de outras coisas agora, levando um tanto dessa bagagem aí dos 27 anos de jornalismo. 27 anos de jornalismo. Mas como assim? A tua idade? Eu comecei com 5. Por aí. Mais ou menos com 5 anos. Ah, É. Mas eu... Comecei muito novinha. Nossa, mas mesmo, né? Porque, olha... Começou como repórter? Eu comecei em rádio, fazendo produção. Aí foi a primeira vez que eu entrei ao vivo, me colocaram lá ao vivo numa hora. Ai. Assim, né? Qual era a Nem me situação? avisaram. Eu entrei no estúdio para entregar uma nota pro locutor, pro apresentador do programa. E ele falou: Glorinha, era Glorinha de Matos ainda, porque ele inventou na hora, né? Que eu tenho vários sobrenomes. Então ele. A Glorinha de Matos entrou agora aqui com uma notícia, fala, Glorinha. Oi. E eu olhando pra cara dele, tipo. Ele fala, e aí eu comecei a ler, né? Com a mão assim. E foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. E rádio que era? Rádio Bandeirantes, lá de Bauru. Ali é eu de você, interior olha, também. É, eu fiz um belo de um tour pelo interior. Mas você São é Paulo. de lá ou não? Eu sou do Rio de Janeiro. Mas me mudei pra São Paulo Vocês com 15 sabiam? anos. Não. Olha lá, ó. Olha que lá. bonitinho. Essa pessoa era Olha eu. o cabelão. Com 19 anos. Que bonitinho. Você escrevia também as notas? Eu que escrevia tudo, é. Então você leu a sua própria nota? Isso. Legal. Que legal. Tudo dá medo. Qual que era a nota de curiosidade, assim? Você acha que eu Tem lembro? ideia? Eu não faço a menor ideia. Alguma coisa tinha acontecido, mas eu não me lembro, Naquela hora, eu só li. E aí foi pro rádio. Como que foi do rádio pra TV? Isso era durante a faculdade. Aí eu comecei a ter disciplinas de TV na faculdade e passei a gostar daquilo ali, porque sou de um tempo que não tinha computador ainda na faculdade, né? Os 2 primeiros anos era máquina de escrever e tal. E aí, quando eu conheci a TV, falei, nossa, eu gostei. E tinha um colega meu da rádio que na verdade eu fiz o curso do Senac de jornalismo, de radialismo, de locução, porque em Bauru na época era proibido o jornalista fazer estágio. Então, Nossa. e eu queria começar a trabalhar na era área. super restrito, E aí, por causa disso, fiz estágio na rádio e acabei empregada na rádio. Tinha um colega que era do esporte e tal, e ele narrava jogos de futebol locais, uma emissora bem local mesmo. E eu comecei, me fala, como é que é a TV, né? E como é que eu faço? E como é que é e tal? E eu acho que eu enchi tanto a paciência dele que ele, falou, tá bom, um dia vai. ele falou, tá, ó, é o seguinte, o telefone tá aqui, o nome tá aqui, era uma produtora, né? E vai lá e fala com os caras. Eu falei, eu vou, né? Liguei e falei, olha, tal, eu queria conhecer. Vem aqui, super queridos. E aí me receberam e Na falaram... Globo de Bauru. Não, isso era uma produtora lá em Bauru. Produtora de vídeo, de conteúdos pra TV. E aí, você sabe produzir? Sei. Você sabe editar? Sei. Você Faço Isso. tudo. Deixa comigo. E eles me contrataram, eles foram mais loucos que eu. E eles me contrataram. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei 1 ano e meio na produtora. A hora que eu entrei numa ilha de edição, eu tremi, porque eles estavam com o equipamento mais moderno na época, que era o Betacam, Nossa Senhora. né? Era um equipamento modernérrimo pra época. E eu entrei naquilo ali e falei, E agora, que eu hein? faço? Aonde eu aperto, né? E aí eu comecei com o editor de imagem ali conversando com ele. O que é isso? O que é aquilo? Ele sacou que eu não sabia absolutamente nada e foi me ensinando ali. que bonzinho. E a mesma coisa com o cinegrafista, né? Também ele foi me ensinando. E assim foi, eu fazia E você tava propaganda. atrás das câmeras até então, né? Até então, então. atrás das câmeras, né? Mas chegou um dia que os donos loucos que me contrataram, falaram pra mim, você não quer gravar uns comerciais aí pra gente, não? Locução e tal, não sei o quê.
E eu sempre gostei de trabalhar com a voz. Eu queria ser dubladora antes de fazer jornalismo, né? Olha. Só que aí, artes cênicas, eu falei, não vou dar conta de decorar aquele monte de texto, não é pra mim. E aí eu pegava comercial de tudo, de supermercado, de joalheria, enfim. E eu gostava de mudar a voz. Então, em cada comercial, eu gravava com uma voz de um jeito. Olha que legal. E aquilo entrava, às vezes, uma sequência nas emissoras de vários comerciais com a minha voz. Uma atrás da outra. E até que teve um dia que eles falaram assim, olha, é o seguinte, tem 2 donos de rede de supermercado, de lá da região mesmo, que eles estão precisando de alguém para fazer um comercial do supermercado, de ofertas. Você toparia fazer? Falei, toparia, né? Nessa fase a gente já faz o topo, né? Você era topo. Se tiver cachê, então, nossa, topo feliz. Né? Aí a minha primeira aparição em TV foi fazendo propaganda de frango congelado. Varejão. Frango! Promoção! Tantos centavos o quilo, né? Só R$ 9,90. Você tem registro dessas imagens? Eu tenho. Mas não vai compartilhar com ninguém. Tá guardado a 7 chaves. Sei como é que é. Ai, que legal. Alguém vai descobrir, viu? Eu era meio gordinha e aí me puseram um Como descobre? palitozinho vermelho com uma touquinha de Mamãe Noel, porque era a época do Gostoso. Natal. Meu Deus! Então, Que essa maravilhoso! Foi a minha primeira aparição na TV. E aí De acabou lá, indo. eu tive a minha orientadora do meu TCC, o projeto final da faculdade, me inscreveu num teste para ser repórter na Bandeirantes, lá também de Bauru. Não podia ser, porque a história do sindicato, não podia trabalhar lá. Ela falou, vai para ver como é que é. Aí eu fui, me ligaram, você passou no teste. Ai, gente, obrigada, que bacana, mas eu não posso ser repórter e tal. Mas você tem alguma outra formação? Eu falei, eu sou locutora. Ótimo, a nossa apresentadora pediu demissão. A gente precisa de alguém para apresentar o jornal. Se vê. Aí lá fui eu legal. apresentar o jornal. E aí o pessoal me viu na Globo depois de um tempo. E aí eles me chamaram, aí eu fui para a Globo local também. E aí fui pipocando. Fui para a afiliada da Globo, trabalhei lá em Bauru, depois trabalhei em Ribeirão Preto, depois trabalhei em São José dos Campos, tudo no interior de São Paulo. É por isso que você fez um tour mesmo. Fiz um tour. E aí até que eu vim para São Paulo, para o Canal 21, que era do Grupo Bandeirantes. Ai, eu Você adorava. fez o 21, Nossa, era tão legal o fãzona 21. dela. A tia Por falou que me acabou o assistia. 21? Eu não lembro de você no 21. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Repórter ou apresentadora? Apresentadora, e depois virei no chefe de 21 fazia-se redação, tudo, virei fechadora, enfim. Fiz de tudo. Muitas- Era muitas tão funções. legal. Era Muitas muito, não era funções, assim, é. Muito Eu legal. amava. Aí de lá que você foi pra Globo, De pra lá, rede. eu fiquei 1 ano e meio tentando a vaga na Globo, ligando todo mês. Oi, tudo bem? Foi mais Falava com difícil uma entrar na chefe. Globo ou sair da Globo? Foi mais difícil entrar. Foi mais complicado. Fiquei 1 ano e meio tentando entrar, tentando uma vaga. Ligando. Ligando uma vez por mês. Eu levei uma vez o DVD, né? Belezinha. Eu levei um DVD que era o meu portfólio e para diretora de jornalismo, ela viu e tal. Não tem vaga. Falou, não tem vaga e tal. Eu falei, não, tudo bem. Posso continuar em contato? Pode. Então tá. Aí eu marcava na agenda. No mês seguinte eu ligava, oi, tudo bem, fulana? É a Glória. Quem Glória? Aquela, lembra? Oi, Glória, tudo bem? Olha, não temos vaga ainda. Aí, passado mais um tempo, oi, tudo bem? É a Glória. Uma vez por mês. Eu Olha. fiquei 1 ano e meio, assim. Aí um dia, acho que eu peguei ela também já, né, cansada da minha insistência ou persistência. Ela falou o seguinte, Glória, não tem vaga para você, o que eu tenho aqui é uma vaga temporária, são 3 meses de experiência, Eu você topo. não vai querer? Eu falei, não, mas eu quero. Não, mas não vai dar, eu não vou te tirar do seu emprego fixo. Eu falei, não, mas eu quero. Aí ela parou. Ela falou o seguinte, eu vou precisar levar para a minha direção. E aí, dali um pouco, ela me ligou de novo. É por sua conta e risco. Eu falei, ok. Então, assim, 3 meses de experiência. Se vocês gostarem, vocês me contratam. Se vocês não gostarem, Tudo bem, não vamos Vida tem que ver. vínculo segue. nenhum. E aí, eu acho que eles gostaram. Porque Aí a logo gente depois você já amou. ficou. Eu fiquei 3 meses, eles renovaram por mais 3 meses. Aí eu fui chamada para uma outra emissora e conversei com eles. Falei, olha, Tem um convite. tem um convite, não é temporário e tal. Eles falaram, não, a gente vai contratar. Ah, que E legal. aí eu acabei ficando. Que 15 coisa, anos. né? Nossa, mas foi uma batalha. 15 anos. 15 anos, E faz quanto tempo que você saiu da Globo? Da Globo foi em final de 2020. Nossa, faz tempo Foi já. em plena pandemia. Nossa, vai fazer 3 anos. Aí você foi pra CNN. E faz quanto tempo que você saiu da E CNN? da CNN em dezembro de 2022. Ah, tá. Mais recente, bem mais Fiquei recente. 2 anos na CNN.
Da Aqui, Globo. Ai, vizinho. desculpa, Rê. Não, vizinho nosso, pode falar. Da Tamo Globo, juntos. a sua Ah, essa saída, como que você elaborou também essa saída? Como foi esse momento Globo? bem, quero sair? Olha, foi uma decisão muito interna mesmo, sabe? Eu já estava há muitos anos no horário da madrugada, né? Não havia na época uma perspectiva de eu sair daquele horário. Engravidei, tive filho nesse período. Então, por 2 anos ali foi bem difícil com um bebezinho pequeno, não dorme e tal. E aí eu comecei a ver assim, que o que eu queria para minha vida já não condizia mais com o que a empresa queria para mim. Então, a hora que começa a divergir, aquilo já não funciona mais. E internamente foi o dia que eu decidi. Falei, eu acho que agora já deu. E conversei e tal, né? Vi as possibilidades, realmente não havia outros caminhos naquele momento. Aí eu decidi que eu ia sair. A hora que eu decidi aquilo internamente, veio o quê? Um mês e meio depois, a CNN me chamou. Que coisa, não? Eu falei pro meu marido, até o fim do ano eu saio. Aí a CNN veio e me chamou. Glorinha, Então você uma saiu de série- um e foi para outro. Saí de um, foi pro outro. eu ia perguntar se dá saudade ainda lá do Canal 5, se tem uma... Saudade, não. Eu não tenho muito essa coisa da nostalgia. Eu vivo muito no presente, sabe? Então, eu acho que eu agradeço tudo que eu vivenciei, tudo que eu vivi, porque foi isso que me formou, né? O que eu sou hoje é devido a toda essa história, mas aquela coisa de saudade e tal, isso eu não tenho. E você fez tudo, inclusive cobriu o carnaval. Muito! Cobri demais carnaval, na avenida. Admiro, viu? Porque Ai, você tem que... ó. Ah lá. Você tem que falar, você tem que perguntar, ouvir, responder, interagir. E a bateria passando. E a assim, alegoria não girando. grita, não grita. Meu Deus. E aquelas coisas, né? Longas Quantos anos você madrugadas. tem? Aí fala Letícia, né? Você tá gostando do carnaval? É minha primeira vez. Glória. E vivenciei várias coisas no carnaval. Ai, que legal. Dona Alessia ali, ó, querida. Vivenciei muitas Graças. coisas no carnaval também, nessas coberturas, Olha. né? Às vezes, confusão que saía, a confusão na apuração, aquela confusão ficou famosa aqui em São Você tava Paulo. lá? Eu O tava cara no foi portão toc, da toc, 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 Gaviões. Nossa. Nossa. Foi 2012? Regina, eu Acho sou que foi ruim de 2000, data, acho que viu? foi 2012, Eu se acho não me que engano. foi. O rapaz cara pulou, subiu, né? rasgou Isso, tudo. e eu tava, porque tinha a entrada da torcida da Gaviões e Porque a tinha a Gaviões era uma entrada das das candidatas. demais. Ah, você tava lá. Eu estava no portão da entrada da Gaviões, dentro do Sambódromo, mas cobrindo a entrada da torcida da Cada Gaviões. um tem uma entradinha. Isso, para tal. evitar conflito e tal. E aí deu toda aquela confusão. O pessoal ficou bem irritado, nervoso com aquilo tudo. E a gente estava lá... 2012. Foi 2012, né? Estávamos eu, o Luciano Mattioli, um querido, beijo para ele, cinegrafista fofo. E tinha um auxiliar com a gente também, que me perdoe, eu não vou lembrar o nome agora. E a gente estava lá em cima de um praticável, que é uma estrutura, né, alta, assim, de 1 metro e pouco, com plugado, câmera, tudo, microfone, tudo com cabo, com fio. E aí, de repente, a gente vê aquela torcida da Gaviões descendo de uma vez da arquibancada e os primeiros que eles viram fomos nós. E aí? E eles não gostaram. Nossa. Aí eles foram arrancando aquelas grades e, Aí deu medo, e vieram pra cima. Aí eles Aí viraram deu o medo. praticável com a gente em cima, desplugaram câmera, microfone, a gente saiu correndo. Engraçado que nessa hora a gente não larga o microfone, né? Eu largo. Mesmo desplugado, eu Não, fui eu com ele na largo. mão. Glória Vanik. Você saiu correndo com o O microfone, microfone na mão desplugado, não fazia nada aquele microfone, né? Mas eu saí Não ia na ter mão. utilidade, mas estava ali. Eu nunca fui boa repórter. Nunca, porque eu acho que tem que ter um talento específico para ser repórter. Nunca, eu ia ser a primeira coisa que eu ia largar. Ia jogar pra cima dele. Exato. Dá com o microfone na cabeça de alguém. E aí a gente se escondeu atrás de uns carros. Parecia aquelas cenas de filme de Bang Bang de antigamente, que vê a cavalaria, sabe? Assim. Eu imagino. Que antigamente os indígenas é que eram os perversos, os cruéis dos filmes, né? Aí chegava a cavalaria, mas naquele momento foi a cavalaria da PM, viu? Que salvou a gente. Porque a hora que a gente se escondeu e ficou esperando o que ia acontecer. Foi tudo Aí muito rápido, veio a né? cavalaria e começou a empurrar de volta o pessoal. Aí colocaram as grades novamente. Aí eles foram para Marginal Tietê. Né? Mas foi um momento ali de muita emoção, o pessoal muito agitado e tal. E Deus me livre, tipo, poderia ter sido uma tragédia. Sim. Poderia ter sido uma tragédia, de verdade. A gente que acompanhou pela televisão, viu? Sim, sim. Né? E aí você falou que está num outro momento. Tô. Qual é o atual momento de Glória Vanik? Agora eu faço treinamentos, dou palestras. Treinamento de quê? Eu criei um método chamado improviso consciente, é um Então, eu vi. conceito
né? Você que criou Porque o conceito do eu que improviso criei o consciente? conceito. Eu achei muito Isso. interessante. Eu que criei o conceito com base no que nós vivemos muito aqui, né? Vocês que fazem programa ao vivo sabem muito disso, que é a questão do improviso. E muita gente tem a ideia de que improviso é fazer de qualquer jeito. E eu falo, o improviso não é fazer de qualquer jeito. Para você improvisar, você tem que ter domínio do assunto, do ambiente, né? Você tem que ter domínio da situação, porque aí sim você consegue improvisar. E eu baseio ele em 5 pilares. Eu falo sobre escuta ativa, que é você escutar não só com os ouvidos, mas com toda a sua atenção. Eu falo sobre comunicação positiva, eu falo sobre repertório, a necessidade da gente criar novos repertórios e sair da bolha, né? Eu falo sobre simplicidade e falo sobre ser generalista, que é uma expressão que vem do jornalismo muito, que a gente utiliza muito, que é, com a visão do todo, você consegue resolver o específico. Então, são palestras sobre desenvolvimento humano, sobre relações e sobre comunicação também. E como isso pode ajudar dentro das empresas ou mesmo fora, no nosso dia a dia, como isso pode ajudar a gente passear melhor, né, e lidar melhor com os problemas. Sem focar só no problema. Eu falo, problema sempre vai ter, né? Sempre, o tempo todo. O que muda é a forma como a gente olha para ele. Verdade. Então, é isso. É mudar um pouquinho o mindset, mudar um pouquinho Como a lidar forma com de ele, olhar. né? Isso. É por isso que eu trago a simplicidade. É você começar a olhar de uma forma mais simples para a vida. Né? Então, em vez de focar no problema, você parar e olhar para a solução. Porque todo problema tem uma solução. Né? Por mais que pareça que não, mas há uma solução. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Vocês não vão fazer nenhuma perguntinha? Ah, eu quero agora. Intimidade. Eu estava senti um esperando. choquinho. Quero. Senti um choquinho aqui, fazer falei, pergunta lá bem vem. de tia. Eu estava esperando. Faça a sua primeira, então. Eu quero fazer uma pergunta bem de tia. De tia. Você é casada há muitos anos, Eu você sou. tem quantos filhos? Eu sou casada há 16 anos. Ai, que graça. Tenho um filho que é o Benjamin, de 7 anos. E tenho uma enteada linda, de 16 anos. Eu sou casada, eu tô com meu marido desde que ela tem 9 meses. Ai, bebezinho de tudo. Legal. Então ela Viu crescer? conviveu a vida inteira. Olha lá, esse é o Benjamin. Ai, meu Se arrumando pra escola. Deus. Primeiro Volta dia às de aulas. aula. A animação, né? Super, olha lá. O primeiro dia é sempre muito Piruinha. animador. Mas ele tava super animado. Que legal. Então é isso, eu sou casada com um sueco, Ah, né? Meu marido é sueco. ai, que legal. Então, enfim, aí minha enteada agora, no começo de 2022, ela se mudou pra lá, a mãe dela mora lá, sueca também. E aí ela se mudou pra lá, agora tá morando com a mãe, que ela queria ter experiências fora. Faz. Tá certíssima, né? Certíssima, maravilhosa. Se a vida te oferece Aí ela essa veio pra cá oportunidade... agora, final do ano, visitar e volta pra lá. Mas a gente tem uma relação incrível. Que legal. Adoro. Sueco fala o quê, Glorinha? Desculpa, Bia. Sueco. Ah, fala sueco mesmo? É. Por quê? Você fala, né? Você sabe? Eu escuto mais, eu ouço mais do que falo, assim, eu entendo mais do que falo. Mas Obrigada, é como difícil. será? Taxomikit. Viu só? O obrigado já é difícil. É, amiga. o obrigado Vamos já é ficar difícil. no obrigado. Eu ia ser uma mala educada se eu fosse pra lá. Não ia falar nada de taco suíço. Glória, deixa eu te perguntar duas coisas. Diga. Uma é com relação à questão processuais da Globo, porque muitos profissionais saem da Globo e estão processando, e boa parte deles são jornalistas, né? E muitos ali- ganharam. E muitos ganharam, e muitos Isabela estão ganhando, Camargo teve aliás. aqui. Então estão ganhando esse processo. Quando você saiu da Globo, foi numa relação mais amigável? Você pensou em processar a Globo? E também, já emendando nessa questão de relacionamento com a empresa, como que era a questão também das regras com relação a figurino, cabelo, ao corpo? Porque também, recentemente, saiu uma notícia falando que foi veiculado para vocês um e-mail dentro da Globo. Não sei se quando você já estava ainda lá, chegou para você também. Ai, foi no processo aquela repórter maravilhosa. Da Verusca. Da Verusca Dourado. Isso. Que falava com relação a roupas que marcavam A barriguinha. E isso chegava para você também? Essas obrigações, essas regras? Olha, em relação ao corpo, eu nunca tive uma cobrança específica, nunca. Porque eu acho que eu também sempre fui um pouco do padrão esperado, vamos dizer assim, para a TV, né? Não existe padrão, vamos combinar, né? Mas enfim, dentro do que se esperava.
Roupa tinha algumas questões que eram internas, assim, né? Do que podia, do que não podia. A questão do salto alto, tinha que estar sempre de salto. Eu já era um pouco contra isso. Falando, por que tem que estar sempre de salto, gente? Ficar 3 horas de pé no salto alto, né? Todo dia. Qual o ganho? Qual o ganho para quem? Porque da elegância, porque da postura e tal. Então tinha isso. Agora, cabelo. Se vocês virem essas fotos todas, né? Meu cabelo tá cada vez de um jeito. É que o curto é prático, muito. né? Ainda mais para quem trabalha de madrugada. Olha lá, eu tinha cabelo Aí tava assim. lindo esse cabelo. Tava mesmo. Tava Eu maravilhoso. sempre gostei de mudar esse cabelo. Então eu mudava a cor, eu mudava corte. Mas você precisava pedir autorização para fazer? Às vezes eu comentava, olha, quando eu ia mudar muito, Sei. falava, vou cortar o cabelo, hein, tal. Então, mas nunca tive assim, não pode fazer, né? Isso do cabelo nunca. Que mais? Roupa, Com relação cabelo. a processos trabalhistas também, nesse sentido. Eu tenho um processo, mas corre sob sigilo, eu não posso falar. Claro. Né? Mas eu tenho um processo sim. E com relação também a porque a fofoquinha agora mesmo, fofoca Vai, raiz. manda. Rodrigo Bocardi. Como é que trabalhar com o mas Rodrigo sempre Bocardi? Rodrigo Bocardi. É uma relação muito boa, é uma relação caótica, é uma relação que é uma relação comum de às vezes se dá bem, às vezes se dá mal, porque a vida é assim. É impressionante, assim, como ficava uma impressão de que dava algum problema. E não E tinha dava. Tinha não uma dava. É igual o Arthur, Glória. gente. Trabalhar com o juro Arthur. uma pra faísquinha você, ali. Não, eu juro. A gente brincava muito. Tanto o Rodrigo quanto eu, a gente tem um humor, às vezes, um pouco ácido, sabe? E a gente brincava. Só que a gente sempre se deu muito bem nos bastidores, então a gente tinha essa liberdade. Só que, talvez pela acidez, passasse para quem estava assistindo uma impressão de problemas. Teve uma situação especificamente que bombou, eu lembro na época, que foi um final de jornal. Ah, é. Né? Falamos Você aqui, lembra inclusive. disso? Falamos aqui. Nossa, falaram aqui? Olha aqui, bem. Falamos. Olha, então, aquela situação não foi minha com ele. Qual foi a E situação? nenhuma- A Relembra pra situação gente, foi a por seguinte, favor. era um final de jornal, faltava o quê? 1 minuto, 2 minutos, uns 2 minutos para encerrar o jornal, estava durante uma reportagem. Aí o pessoal entrou em contato com a gente no ponto, falou, olha, vai ter 1 minuto de volta e vocês fazem o que vocês quiserem para encerrar o jornal. Eu tinha uma certa cobrança da direção para trazer os mapas, todas aquelas informações que eu colocava muitas vezes ali no telão. Sim. E o Rodrigo falava assim, vamos fazer redes sociais, que é mais legal. Eu falava, eu também acho mais legal, mas eu preciso, né, trazer... Tem um chefe. E a gente ficou naquela, mas e aí? Só que a gente tinha 2 telões, só que eles não eram independentes. O que você colocava num telão aparecia no outro. Tá bom. Interligado. Mas e aí? Eu falava, mas... E a gente estava naquela, e nisso acabou a matéria. E voltou pra vocês, E vocês voltou estavam pra conversando. gente. E ninguém falou nada. E aí ele olhava pra minha cara, né? Bem típico, Rodrigo. E assim, a gente se comunicava pelo olhar. Ai, que Sempre. legal. Então, assim, um sabia quando o outro não estava bem, a gente ia sempre Quando colaborando. se trabalha muito tempo junto, a Então, coisa fica assim. era uma relação de colaboração. A gente já tem. E eu olhava pra cara dele, tipo, seu malandro. E ele, com aquela cara de tô fingindo que não tô vendo nada, ele abriu o telão e botou redes sociais. E eu não podia abrir o meu pra falar do trânsito, Ah, tá. porque era a mesma coisa. E ele falava, então, você tem alguma coisa aí pra falar? Eu falava, tenho. Mas não tá acontecendo nada na cidade. Ele rolando lá a página. Tem a rodovia tal que tá com problema. Mas não é um problema muito grave. Para quem tá no trânsito é um problema grave, né? Tipo, libera esse telão para eu poder usar os mapas, né? E ele lá, e nisso acabou o 1 minuto. Acabou o jornal, aí ele virou e falou, acabou o jornal. Que pena. Ganhei. Não deu ganhei. tempo. Aí, enfim, a hora que terminou, a gente começou a rir. Eu falava, seu peste, você não deixou, né? E ele ria. Mas era assim, entendeu? A gente ria das Olha que situações. legal. E essa situação bombou de um jeito Mas é que engraçado. eu fiquei com uma cara, acho que tensa ali, séria na hora. A hora que tira de contexto, né, fica uma outra história. Fica uma outra situação, Sim, a gente sim. lê coisas que não aconteceram, né? Sim. Vai acontecer. E aquele negócio foi bombando. E aí chegou uma hora, eu falei, vamos gravar Vai explicar isso. uma coisa juntos, né? Pra explicar, porque assim, não teve nada. Aí a gente gravou, postou um Reels, eu não lembro o que era na época, um vídeo, falando, tá tudo bem, gente, né? Porque era isso, a relação sempre foi assim.
Até porque não tem outra alternativa. Eu acho que a gente tem que se dar bem com as pessoas com quem a gente trabalha, senão vai ficar impossível. Sim. Cada um tem um jeito, sabe? Isso, um ritmo. Um ritmo. Se você não aceita e não sabe lidar com o outro, como é que você trabalha uma junto? engrenagem, Como é que né? você fica 9 anos junto com parceiros, com faísca? Não dá pra ser assim. Senta e resolve, né? E vai, porque é. senão... Mas essa relação, assim, de atrito nunca houve. De disputa. A impressão é que era uma relação de disputa. Não, nem nos bastidores. E essa exposição pro público? Porque você tá no Canal 5, né? Então você tinha não sei quantos, né? Visualizadores lá, a turma que assistia. Como que era assim? Você tinha muita cobrança na rua? Você já foi incomodada por alguma Olha, matéria que você fez? Não, eu sempre tive seguidores muito generosos. Graças a Deus, sempre, até hoje. Até hoje, as pessoas que me seguiam são as pessoas que seguem ainda e que são muito parceiras e são muito bacanas e acompanham e comentam, mas aquela cobrança negativa, eu nunca passei por isso. Que bom. Não posso falar que eu passei, porque eu realmente não passei. Nem nas redes sociais, os haters, Nem na CNN. nem na CNN, não. E hoje, fora da TV e tal, você tem uma outra rotina. Hoje, o que é prioridade na totalmente sua vida? diferente. Pra gente encerrar. porque Prioridade precisa na minha encerrar. Se vocês vida quiserem fazer perguntas pra encerrar. É o meu filho, né? É o tempo que eu tenho com ele, é o tempo que eu posso dedicar, é a minha saúde, porque eu acho Sem que dúvida. saúde, a gente sem saúde não consegue Sem cuidar de dúvida. filho, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. E a gente tem tantos colegas, né, que perdem a saúde em função de outras coisas que não têm a mesma importância. É isso. Então, a minha prioridade é saúde primeiro, o meu filho, né, minha família, meu marido. E fazer o que eu gosto, que me dá prazer, né, Gina? Que eu acho que isso é importantíssimo em qualquer Demais. profissão, em qualquer carreira. Você tem que fazer o que te dá prazer. A partir do momento que aquilo não te dá prazer mais, não faz sentido. Até pra ser boa mãe, Exatamente. até pra ser boa profissional, pra ser boa colega. Para ter boas relações, né, com as pessoas. Então, a minha prioridade é essa. E levar conhecimento. O que eu percebi e por que eu comecei a trabalhar com isso, eu já montei essa estrutura de empresa quando eu estava na CNN, em paralelo eu já vinha com esse trabalho. E aí, porque eu achava que muitas das coisas que eu tinha aprendido no meu trabalho como repórter, principalmente lidando com várias pessoas e tal, eu poderia passar para as pessoas verem, olha, ela também viveu, eu também vivo, somos todos humanos, entendeu? E para você ter uma boa comunicação, uma boa relação, você tem que ter conexão com as pessoas. Se não existe essa conexão, nada funciona. E é isso que eu quero hoje, é isso que eu faço hoje. Que legal. Vocês querem fazer alguma pergunta? Uma última pergunta À daquela vontade. pinga Fala, fogo, tia. rapidinho. Que eu li uma notícia que a Bandeirante, Canal 13, agora vai investir em ex-globais, jornalistas, vai fazer até novela, diz que vai retomar novela. Ah, eu Mas vou com participar de uma ex-glo- novela. Com ex-global? Não, tô É, nada, com tô ex-global? nada, tô brincando. Não, tem duas partes. Que ela quer Novela retomar e novela e jornalismo. Eles querem vir com uma manhã muito forte agora. Tá. E eles estão de olho em ex-globais jornalistas. Você, dona Glorinha Wernick, teria sido sondada já por algum Chegou canal? um e-mail? Chegou algum e-mail, um telegrama, um fax? Olha, eu não falo sobre isso. Então foi. Ter interesse, ter interesse. Quer deixar o currículo, caso... Ela é boa, ela liga. Mas eu acho que o hard news, aquela coisa mais intensa ali, eu tô dando um tempinho. Tá. Mas não tô fechando porta pra TV, pra nada. Mas aquele hard news ali que eu vivi durante 27 anos, esse daí eu tô respirando agora um pouquinho. E Esse tô é com no outros freio, ali. projetos mais pro entretenimento, mais leves, né, com outros tipos de conteúdo. Quer fazer alguma? Eu quero saber, rapidamente, Diga. da saída da CNN, como que foi também. Porque, enfim, foi uma demissão em massa que aconteceu ali, né? Foi uma reestruturação da empresa, né? E ali eu estava no departamento do entretenimento e foi um departamento que praticamente fechou. Então não tinha... não tinha Tem motivo, sentido ali, né, no não tinha movimento. sentido mais me manter, entendeu? Porque eu já tinha migrado. No começo de 2022 eu migrei do jornalismo para o entretenimento. Então eu já estava ali dentro daquela grade. Então não fazia sentido nem para a empresa e nem para mim voltar para o jornalismo. E aí, como houve toda essa reestruturação dentro da empresa, eu saí junto com outro tanto de colegas. Mas foi o que eu disse, como eu já vinha montando essa outra estrutura ao longo do meu trabalho na CNN, eu já vinha trabalhando e tal, foi o restinho que faltava para falar, vai e segue impulso no faltava, seu final. projeto. E eu vou te convidar para
Vá no Instagram da Glória Vanik, @Glória Vanik, do jeito que a gente fala, Vanik, com Q-U-E. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente precisa ir pro Prazer. intervalo, mas na volta quem fica? Todo mundo. Eu continuei. Todo mundo aqui. Até daqui a pouco. Vai ficar os dois, vão ficar as duas, vão ficar... Não, os dois.